E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou vir aqui trazer mais um relato que aconteceu comigo de uma fase da minha vida. Eu acho que eu já tinha meus 18 anos, 19 anos. Foi quando eu comecei a beber também. Vamos começar o vídeo e aí vocês vão saber do que eu tô falando. Eu tive uma fase na minha vida onde eu acho que já falei isso em outro vídeo. Quando eu falei do meu cliente que era colocado em pedra, que eu usava padê com ele. Então eu vou falar um pouco mais dessa minha fase, só que da minha experiência agora, sem clientes, sem nada, do que aconteceu comigo. A primeira vez que eu tive o contato com essa substância foi quando eu morava em Manaus. Eu fazia muita festa em casa. E aí, por curiosidade, uma vez eu e uma amiga minha, eu cheguei com ela e perguntei, né? Eu falei, você já experimentou? Aí ela falou bem assim, não. Aí a gente se olhou assim, aí ela falou bem assim, os meninos têm, né? Aí eu falei, tem, toda vez que eu fazia festa em casa, eles levavam. Aí ela falou bem assim, né? A gente fez um combinado. Aí então na próxima festa que tiver, e se eles levarem, a gente vai pro banheiro com eles e experimenta. Ok. Chegou o final de semana, fiz a festa, né? Chamei o pessoal, os meninos foram. Aí chegou num determinado horário ali que começou, né? Começou a ação, começou o jogo do medo. A gente olhou pra cara da outra e aí, vamos lá com eles, vamos. Porque a gente já tinha comentado com eles, né? Que a gente queria experimentar e tal, babado. Mas esse vídeo que eu tô fazendo não é pra incentivar ninguém. Eu vou falar da minha experiência, mas isso não é pra incentivar ninguém a usar. Cada um faz da vida o que quer. Eu vou falar que é babado. Bom, voltando, a gente foi pro banheiro, experimentamos. Eu não senti nada, sabe? Não senti nada assim, nada de, nossa, tô loucona, nada. Eu tinha um caso com um cara lá em Manaus e ele sempre me oferecia, só que eu sempre recusei, até porque eu não usava, né? E ele usava bastante, ele ficava apavorado na casa dele. Eu ia na casa dele assim, ele trancava todas as janelas, ele ficava apavorado, mandava eu calar a boca. Ele ficava na colocação dele, eu não entendia, sabe? Não entendia aquele pânico que ele sentia. Aí ele perguntava se eu usava, eu falava que não. Até que depois que eu experimentei com os meus amigos, passou um tempo, aí eu falei pra ele que eu tinha utilizado e eu perguntei pra ele se ele tinha. Como eu comecei a utilizar, aquilo acabou sendo meio que acabou virando como que eu vou falar? Uma troca, porque às vezes ele ligava pra mim e eu falava que eu não queria ir, porque eu tava com os meus amigos. Às vezes a gente amanhecia na rua, sabe, conversando. Eu falava, não, tô com os meus amigos. Aí eu falava bem assim, eu tenho aqui um babadinho do bom, sabe, que era o padê. Eu já ficava louca. Eu já ia lá, pegava, usava meus amigos, e assim, os meus amigos adoravam, porque o dele era babado. Aí eu utilizei, sabe? Foi aí que eu comecei, foi aí que eu tive contato com essa substância. Quando eu tive a curiosidade com essa menina, com essa minha amiga, a gente combinou de experimentar com os meninos. Experimentei. Aí eu falei pra esse cara que eu tinha um caso, falei que pra ele que eu tava utilizando, e ele já utilizava, então toda vez que ele me ligava, era meio que uma chantagem que ele fazia. Eu tô com o babado aqui. Ele já sabia que a gata ia na hora. Pulando essa fase já, porque isso era isso mesmo, do início, né? Pulando pra São Paulo, aí já é mais complicado. Porque eu já não tava na minha casa. Eu tinha outras responsabilidades, né? Porque eu tinha que pagar onde eu morava. Eu tinha que pagar a minha alimentação. Então, eu utilizava com os clientes que pagavam. Tinha os clientes que pagavam muito bem e tinha os clientes que não pagavam tão bem assim. Mesmo assim eu ia. Mas aí mudando para São Paulo, também já é uma outra fase. Teve um tempo ali que eu não utilizava, sabe? Eu não usava tanto porque eu já sabia que, né, eu não ia conseguir, trabalhar ali na rua, porque eu já entrei em uma outra vibe. Então na rua ali em São Paulo, por um tempo, eu não utilizei. Eu gostava de usar na balada. Na balada eu gostava de usar, né? Porque eu já ficava ali, já era só aquela ferveção, colocação, bebida. Então ali era um ambiente que eu gostava de fazer aquilo. Agora eu não gostava de fazer na rua. Só que aí, passou um determinado tempo, eu conheci um taxista. Várias meninas saíram com ele. Ele oferecia padê. Gente, você entrava no carro dele, só cheirava o cocaína. Era padê puro. Você entrava no carro dele, já dava dor de barriga. Você sabe, né? Você que já utilizou, que utiliza, que é a Quendo, sabe que quando vem aquele babado, só mexe aqui, ó, na barriga. E ele me oferecia o babado, só que ele não queria pagar. Só que falava, não posso, sabe? Eu trabalho. Ele me dava um aquezinho e aí ele me levava, porque eu também queria utilizar o babado, né? Então, eu uni o útil ao agradável. Eu utilizava o babado com ele
E ele ainda me dava um aquezinho ali, e ele me levava na época num drive que ficava atrás da Indianópolis. E esse drive naquela época, eles davam uma caixinha também, que era um aquezinho, né? Então você entrava com o cliente, na saída você recebia a caixinha, o aquezinho. Então já juntava ali também com o aqué que ele me dava. O Grentes era a mesma coisa. O Grentes dava caixinha de R$ 10, se eu não me engano, ou era 5. Não sei, acho que era 10. 15, sei lá. A cada cliente que você levava era uma caixinha que você já recebia também. Então era o seu programa mais a caixinha. Só que era pior, porque eu que descia no babado. Eu que tinha que descer lá no babado pra pegar o bafão, né? Eu já desci em Heliópolis. Quando Heliópolis só tinha umas ruelas assim. Depois de muito tempo foi em Heliópolis, estava tudo bonitinho. Mas quando ele me deixava lá em Heliópolis, era bem favela mesmo, sabe? Ali naquela área que ele me deixava. Aí tinha que entrar, ia numa ruelinha, tudo escuro. E quando não tinha que ficar esperando. Aí tinha outro lugar, babado, que era o tal de galpão também. Ai, que o galpão era super sinistro também, gente. Em cada lugar eu já me enfiei pra comprar babado. A gente pegava 3 ou 4, até 5. 5 papel. A gente utilizava tudo naquele momento, que a gente ia pro drive fazer brincar, né? Fazer o PG ali com ele, que ele me pagava, então era um programa. Apesar dele estar me oferecendo o padê, ele me dava a quest, ficava ali 1 hora, que era o tempo do drive. E a gente utilizava, acho que quase tudo, praticamente. Se sobrasse 1 ou 2, era muito. Aí eu ficava muito louca quando eu chegava na rua, gente. Eu chegava na rua e tava muito frio, muito frio. E quando era inverno, aí eu descia do carro dele toda duríssima já. Duríssima do padê e duríssima do frio. Pronto, eu não trabalhava mais. Só que depois, o que aconteceu? Depois de um tempo não fica só embalada, né, meu amor? Já curti balada, e tem uma hora que acaba indo pra rua mesmo. Antes de ir pra rua, eu já aquendava o padê e ia pra rua, todo dia. Aquendava na rua se me oferecesse, sabe, já ficou assim. Acabou virando uma coisa do dia a dia ali, da noitada minha. E já não tava mais me fazendo bem. Eu não sei o que aconteceu, eu já cheguei a passar muito mal com esse taxista. Ao ponto de achar que eu ia, sabe, ai, vou desar, vou morrer, né? Porque, nossa, não sei o que tá acontecendo, sabe? Tem aqueles ataques, não sei, meu coração acelerava, era um ataque de pânico, sei lá, o que dava em mim naquele momento. Então, nossa, gente, eu me sentia assim de um jeito que parecia que eu ia ter um ataque ali, ia ter um piripaque e ia morrer. E depois eu comecei a perceber, né, que toda vez que eu utilizava esse babado, me dava esse medo, sabe? O jogo do medo começou. Então, toda vez que eu utilizava esse babado, eu ficava assustada, porque eu já não era da balada mais, sabe? Eu não era mais uma distração, uma diversão. Aquilo estava me tornando na minha vida de uma forma que já estava me atrapalhando no meu trabalho. Mas é muito louco que parece que as mariconas sabem quando você tá utilizando aquele babado, sabe? Então, eu saía com muita maricona colocada também nesse tempo. Eu saía com muita maricona colocada. Tanto que eu saía com esse meu cliente que andava a pedra. Eu saía com outros clientes também, que era colocado de padê, e eu utilizava padê com ele, sabe? Virava assim, ó, e ganhava qué. Eu saía com outro japonês também, que era novinho. Acho que ele tinha uns 22, 23 anos. Ele chegou a me dar o relógio dele e a aliança dele pra me segurar, pra ele lá pegar o aqué pra poder me pagar. E ele ele já me deu o documento do carro dele como garantia. E assim, ele sempre me pagou direitinho. Ele ia, mas depois ele voltava com o aqué. Uma vez quem pagou o meu programa foi o cunhado dele. A gente estava no hotel e eu falei pra ele, não, também assim, eu quero ir embora. E ele, não tenho dinheiro, só meu cunhado. Aí ele ligou pro cunhado dele. O cunhado dele foi lá no hotel, pagou o hotel, ainda pagou o meu programa. Aí ele pegou assim um bolo de dinheiro, jogou na minha cara assim, ó. Ele falou, pega, não era isso que você queria? Aí eu falei, obrigada. Eu já tava colocada, nervosa. Ele jogou o dinheiro na minha cara, assim, eu já saí louca, transtornada. 10 da manhã, assim, ó, bichão. É uma sensação, eu parando pra pensar agora, é uma sensação horrorosa. Você saindo daquela maneira do hotel de manhã, sabe? Aquele movimento no centro de São Paulo, todo mundo olhando pra você. Olha a vida como ela é. Já passei por muita coisa, babado. Passando essa fase de São Paulo, fui pra Campinas. Me mudando para Campinas, eu já estava naquela coisa de eu quero usar, não quero usar, utilizava já de uma forma meio receosa. Teve uma vez que eu estava em Campinas, já saí de São Paulo, mudei para Campinas, eu estava no Itatinga, e aí eu lembro que tinha um cliente que eu saí com ele 2 vezes nessa noite, e ele ficou ali no barzinho, e ele tinha um padê, e toda hora ele me chamava, vai, vamos lá, tá.
Aí dava mais um tirinho, dava outro lá e pá, mais um. E teve uma hora que eu perdi a noção de intervalo, sabe? De um para outro. Só sei que teve uma hora que eu já tava assim, apavorada, sabe? Eu falei, não, exagerei, já tô panicada, já entrei naquele desespero. E, e eu lembro que nessa noite eu fui pro Campo Belo. Aí eu cheguei assim, tão assim, uó, cheguei tão uó. Aí na hora que eu desci do carro assim, andei, encontrei uma gay, conheci uma gay, ela falou bem assim, o que foi, mulher, você tá tão assim? Eu falei, ai, acuendei o babado e ai, tô assim, apavorada. Ela falou, espera aqui que eu vou fazer um babado rapidinho. Ela foi lá dentro, comprou 2 garrafas de água com gás, eu virei assim, ó. Gente, eu fiquei boa. Assim, eu não vou dizer que fiquei boa instantaneamente, mas conforme eu ia tomando aquela água com gás, parece que eu fui me acalmando, fui melhorando. Eu não bebi nesse dia, mas eu fiquei mais calma, sabe? Como eu já tava nessa de parar, não parar, aí teve um momento que eu falei pra mim mesmo, naquele momento que se eu não parasse com aquilo, eu ia infartar, eu ia morrer, eu ia ter uma overdose uma hora. Porque parece que meu organismo não tava mais aguentando aquilo, sabe? Não tava mais aceitando aquela substância. Então eu falei bem assim, ou eu paro, ou eu continuo e já era. Tá atrapalhando minha vida. Aí passaram os dias, né? Colocação, essas coisas, não utilizei mais. Aí, consequentemente, parei de fumar, né? Porque eu queria aguentar o padê da vontade de fumar, aí dá vontade de fumar, dá vontade de beber. Então, automaticamente parei de fumar. Só continuei bebendo a Maria Mole ali, né? Porque no frio de Campinas tem que ter uma dose para esquentar o corpo. Então, foi em Campinas que eu me livrei. E até porque mesmo na casa que eu morava, da casa da empresária que eu morava, ela não gostava muito também das meninas que eram colocadas, porque realmente atrapalha, sabe? Então eu falei, não, eu não quero mais isso pra mim. E é isso, eu acho que é força de vontade, sabe? Você falar que você não quer, é você falar que aquilo não é mais pra você, que aquilo vai te fazer mal e que aquilo vai acabar te matando. Eu tenho isso na minha cabeça até hoje, sabe? Eu tenho isso na cabeça até hoje. E eu não utilizo, nunca mais utilizei isso. Mas a gente que já utiliza, a gente sente, sabe, o cheiro, sabe? Às vezes a gente passa por alguns lugares, assim, às vezes vê aquele cheiro familiar, você fala, nossa, parece lembra aquilo. Mas assim, nunca mais utilizei, uma coisa que não me faz falta. Bala também, eu utilizava bala também, nossa, eu adoro. E era uma mistura que eu fazia, tipo, era um coquetel que eu fazia. Padê, bala, que, sabe? Então eu acho que isso acabou virando um medo, né? Porque me dava muito ataque de pânico, ansiedade. Então, o melhor pra mim, eu acho que aquela foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Porque eu acho que eu nem estaria aqui pra contar essa história pra vocês. Não adianta, já falei em outros vídeos, não adianta a gente querer ajudar pessoas se ela não querer uma ajuda. Então a gente mesmo tem que se ajudar, tem que ter a consciência do que a gente tá fazendo com a gente, com o nosso corpo. E saber as nossas limitações também. Mas é aquilo, né? Cada um faz da vida o que quer. Eu consegui me livrar dessa porque eu tive a consciência do que eu tava fazendo comigo, sabe? Eu tive aquele estalo, aquele estalo assim que falou, não. Se você não parar, vai ser o seu fim. Bom, foi isso, gente. Essa foi minha experiência, essa fase que eu tive desde o início de Manaus, São Paulo, Campinas. Foi um pouco resumido, porque nisso aconteceram muitas histórias, sabe? Muitas situações também. Eu só quis fazer um resumo de como eu comecei, como foi também em São Paulo esse período. E como foi que eu decidi parar também lá em Campinas, sabe? Porque era babado. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse depoimento, desse relato. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.